Estamos ao vivo, Tati. A Tati está mutada. Desculpa, gente. Liguei o microfone. Boa tarde a todas e todos. Espero que tenhamos uma tarde bem proveitosa e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Tatiane, faço mestrado na UFMT. A professora Michele Sato é a minha orientadora e eu sou integrante do Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, o GPEA, e também faço parte da REAGE, a Rede Internacional de Pesquisadores em Justiça Climática e Educação Ambiental. E esta tarde estarei aqui mediando, fazendo a mediação deste encontro, do dia 30 de abril de 2021. Vamos dar continuidade ao curso internacional Rede de Diálogos com Justiça Climática e Educação Ambiental. Hoje vamos ter a apresentação do professor Heitor Queiroz de Medeiros. Graduação em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Mato Grosso e Faculdade Unidas Católicas de Mato Grosso. Mestrado em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo. Doutorado em Ciências, Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Realizou pós-doutorado no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, na linha de pesquisa Movimentos Sociais, Política e Educação Popular. Atualmente é professor adjunto na Universidade Católica Dom Bosco, no programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado. Líder mestrado e doutorado, atuando na linha de pesquisa Diversidade Cultural e Educação Indígena. Líder do grupo de pesquisa Diversidade Cultural, Educação Ambiental e Arte. Tem experiência nas áreas de docência de ensino superior, diversidade cultural e educação indígena, educação e interculturalidade, educação ambiental, história, ciências ambientais e políticas públicas. Sejam todos e todas bem-vindas. E agora, neste momento, eu passo a palavra para o professor Heitor. Ibaê Chapá, Xexerera, Heitor, Xe Cuiabaguá, Aicô, Campo Grande, P. Eu sou Heitor Queiroz de Medeiros, sou de Cuiabá e estou morando e trabalhando em Campo Grande, na Universidade Católica Dom Bosco, como foi dito aí. Primeiro, dizer da minha alegria e do meu prazer de poder estar aqui nesse momento, participando dessa atividade da REAJA, da qual eu faço parte, e que, para mim, é uma honra e um prazer poder estar aqui junto com esse grupo que tem muita importância na minha formação acadêmica, na minha vida e na continuidade do meu trabalho. Tá? Grato pelo convite, grato a Michele, grato a Gisele, Tatiane, todo o grupo, Ronaldo, que está articulando esse curso de formação. Eu sou imensamente grato pelo convite de poder participar e poder estar aqui hoje fazendo uma conversa com vocês, tá? Eu vou, então, fazer a minha apresentação. Vamos ver se eu consigo. Romário, você pode me auxiliar aqui? Eu estou tentando aqui pela... Está no site a sua apresentação? Eu estou com ela salva aqui e eu estou querendo projetá-la. Você compartilhou a sua tela com a gente. Tenta abrir ela, professor. O meu arquivo? Está aberto. Isso, estamos vendo ele. Está compartilhado já? Sim, já estamos beleza, vendo.
Só você clica para ficar a tela inteira, né? Daí a gente consegue visualizar. Isso, muito bom. Beleza. Então, o que eu vou fazer é uma conversa, né? Então, assim, muito à vontade, falar um pouco do que eu venho fazendo aqui nos últimos tempos, né? E de que forma que meu trabalho se articula com a Reaja, e estou aberto para um diálogo, para a conversa, para o que vocês quiserem. Então, eu não sei como que é a estrutura, a formalidade, né, aqui da atividade, mas estou falando para Tati, que é o seguinte, ó, eu sou professor por opção e, portanto, gosto de falar. Eu posso ficar conversando aqui até 10 horas, 11 horas, meia-noite, mas eu sei que não é possível. Então, eu vou conversando, trazendo as minhas informações. Quando tiver faltando 5 minutos para concluir o tempo, você me avisa. Pode ser, Tatiane? Sim, professor. Tá, Pode. por favor, não esqueça disso, tá? Aí você me avisa e eu caminho para encerrar no ponto que eu tiver aqui com as minhas apresentações, tá bom? Sim. Tudo bem. Legal. Então, eu acertei com a coordenação do curso que eu vou falar um pouco de decolonialidade e povos indígenas, né? Então, como foi falado, meu nome é Heitor, eu estou ligado ao PPGE, né, que é um programa de pós-graduação aqui da OCDB, né, nessa linha de pesquisa, diversidade cultural e educação indígena. Eu sou membro, né, da equipe do GPEA, o FMT, que é liderado pela Michele, que é uma pessoa a quem eu rendo as minhas homenagens agora, e foi minha orientadora do doutorado, e é uma grande parceira, né, de luta no movimento ecológico aí em Mato Grosso durante um bom tempo, enquanto eu tive por aí, e continuo fazendo parte do GPEA, né, com todo prazer. Sou um dos fundadores da Rede Mato Grossense de Educação Ambiental, da Renteia, e também membro da equipe de pesquisadores da REAJA, e eu sou líder desse grupo de pesquisa, diversidade cultural, educação ambiental e arte do CNPq. Pois bem, aqui no programa onde eu estou trabalhando, desculpe, eu atuo que é um mestrado, um doutorado, eu atuo numa linha de pesquisa que se chama Diversidade Cultural e Educação Indígena. É uma linha de pesquisa que existe no programa, o programa tem mais de 21 anos já, e essa linha de pesquisa tem mais de 15 anos, mas a OCDB trabalha na área indígena já há bem mais tempo do que isso. Nós temos aqui um núcleo de pesquisa com populações e povos indígenas que dá suporte para alunos indígenas da graduação, né? Aqui na OCDB nós temos um número significativo de alunos indígenas fazendo graduação aqui com bolsa, e nós temos também no nosso programa, são 3 linhas de pesquisa, e nós temos essa linha específica de diversidade cultural e educação indígena, que é onde eu atuo. Uma das coisas que tem movido o meu interesse na pesquisa é essa articulação da educação ambiental com os povos indígenas, inclusive lembrando que o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, né, dentro dos seus princípios, no princípio 9, ele vai dizer: a educação ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e utilizar a história indígena
e culturas locais, assim como promover a diversidade cultural, linguística e ecológica. Isso implica uma revisão da história dos povos nativos para modificar os enfoques etnocêntricos, além de estimular a educação bilíngue. O próprio Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que é um documento referência para quem trabalha na área de educação ambiental, ele nos traz essa responsabilidade, né, dentro me parece que são 16 princípios, ou 19, não lembro bem mais, e um deles é esse a quem eu tenho me dedicado a incorporar no meu trabalho, né, em pesquisa, em docência, esse diálogo com os povos indígenas, sabendo que eu estou morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui nós temos o maior número de indígenas por estado, não é de etnia, né, é de indígenas, é aqui em Mato Grosso do Sul, só Guarani e Kaiowá, que é a etnia que eu tenho pesquisado com eles, mas também trabalho bastante com Terena, tem 60 mil mais de 60 mil pessoas aqui em Mato Grosso do Sul, todos falantes da língua Guarani, cujo cumprimento eu iniciei fazendo aqui em uma homenagem, na língua Guarani, em uma homenagem aos povos indígenas. Dentro do tema que eu me propus a falar, né, sobre a questão de decolonialidade e povos indígenas, é importante destacar que no trabalho que eu venho desenvolvendo, é evidentemente que a gente dialoga com campo teórico, né, com diversos intelectuais da universidade, e inclusive, eu não, em nenhum momento, me coloco como sendo inaugural, que eu que estou inventando a roda para trabalhar educação ambiental com povos indígenas, né? Nós temos diversas pessoas que trabalham com isso, a própria professora Michele Sato, né, que trabalha com povos indígenas, direitos humanos e um tanto de coisa, a professora Marta Tristão, da Universidade Federal do Espírito Santo, professor João Figueiredo, da Universidade do Estado do Ceará, e também, né, o grupo de estudo de educação ambiental desde ao sul da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem na figura do professor Celso Sanches, né, uma das referências, mas que é um grupo extremamente importante, e eu também estou trabalhando com isso, mas trabalho na minha pesquisa e também nas orientações que eu faço, dialogando com meus alunos, que o nosso maior referencial teórico é a ciência dos povos indígenas, portanto, são os saberes, são os conhecimentos dos povos indígenas. Esse é o que me move a não abandonando o diálogo teórico com a ciência tradicional moderna, né, mas reconhecendo a importância desse outro tipo de ciência, dessa outra epistemologia, que é a dos povos indígenas. E, portanto, trago nas pesquisas e no diálogo que eu faço, um diálogo, por exemplo, com os rezadores, né, indígenas, e no projeto específico que eu fiz pela REAJA, no meu pós-doc, né, com 3 nhanderus, que são os rezadores. Nhanderu é o criador de tudo, mas os rezadores, que eu vou falar mais deles, que têm uma importância muito grande dentro dos Guarani, da cultura dos Guarani, eles são as pessoas, os sábios da comunidade. Então, eu venho trabalhando, né, com alguns deles, e o seu Lídio, o seu Florencio, o seu Ponciano, é lá da aldeia Teicuê, lá no município de Carapó, na divisa com o Paraguai. Na mesma medida que o pensamento do Davi Yanomami, né, da Rita
Potiguara, do Gerson Baniwa, né, do Ailton Krenak, são extremamente importantes para entender essa lógica de um pensar a partir da perspectiva indígena. E diversos intelectuais indígenas aqui de Mato Grosso do Sul, que passaram pelas universidades, que têm já hoje doutorado, mestrado, que passaram pelo nosso programa, como por outros programas, como o Tonico Benites, né, que é Guarani, o Eliel Benites, que também é Guarani, é professor da Universidade Federal da Grande Dourados, o Lídio Cavanha foi me orientando no mestrado, é professor na aldeia Teiquê, o Claudemiro Lescano também foi me orientado no mestrado e é professor na aldeia Taquapiri, a professora Teodora, que é da aldeia urbana de Dourados, o Antônio Carlos Seise, que é terena, fez mestrado e doutorado com a gente, uma das grandes referências na área da educação escolar indígena, a Cledeir Pinto e o Gerson Pinto, que são terenas da aldeia Buriti, no município de Dois Irmãos dos Buriti, e que são pessoas que eu recorro à produção intelectual deles, e diversos outros. Eu elenquei alguns aqui para ter uma apresentação inicial para vocês. Eu tenho orientado bastante alunos e alunas terena, mas as minhas pesquisas têm voltado, e a pesquisa que eu estou realizando, e pesquisa que eu já realizei, é com o povo Guarani e Kaiowá. Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, né, Guarani, nós temos os Kaiowá e nós temos os Avá Guarani, que são os Nandeva, né, como no sul do país, tem os Mibaiá, nós temos esses dois grupos aqui. E uma das coisas que eu aprendi com eles, que eu venho aprendendo, é que os Guarani e os Kaiowá, a relação deles com a natureza, evidentemente, como de todos os povos indígenas, não está ligado a uma questão mercantil, uma questão comercial, como a lógica da modernidade, né? A lógica do capitalismo coloca na nossa sociedade, com todas as resistências que existem de diversas áreas, inclusive de grupos, né, na educação ambiental também. Mas a questão da espiritualidade é a questão chave na cultura dos Guarani, né? Isso aqui, essa foto é um altar dos Guarani, aonde a gente tem, né, duas maracas, e que a gente tem toda uma simbologia de significado, né, na estrutura desse altar, e é isso que move e que dá segurança aos guaranis, para eles continuarem sendo Guarani e fazer a resistência cultural que eles fazem, que nós sabemos que não é brincadeira. O estado de Mato Grosso do Sul é o estado com o maior índice de violência contra povos indígenas, com assassinatos e expulsão de terra, e que todos nós conhecemos. E os Guarani têm as suas estratégias de resistência, e é principalmente na questão da espiritualidade e na questão da língua, porque a luta pelo território, né, é fundamental para a manutenção da cultura deles, e todos os guaranis que vivem em Mato Grosso do Sul, do mais velho ao mais novo, falam a língua guarani, mesmo tendo em alguns momentos sendo proibidos de falar a sua própria língua. Então, o xiru, que é esse elemento que nós estamos vendo aqui, ele tem uma simbologia extremamente importante para os Guarani e para os Kaiowá, né, que
parece uma cruz, mas não é uma cruz, porque ele é mais antigo do que o cristianismo, né? Mas tem toda uma explicação espiritual, qual que é o significado, né, desse, que a gente poderia chamar um amuleto, né, que, mas para eles, todos os rezadores, ao fazer o seu trabalho, eles têm uma maraca, e tem, no mínimo, uma maraca e um chiru na mão, que tem, né, o chiru é que segura o mundo, e pois bem, então é desse povo que com esse povo que eu tenho pesquisado principalmente. E no mundo acadêmico, além desses intelectuais que eu falei, desses grupos aqui, eu trabalho muito com meus alunos com o grupo Modernidade e colonialidade, né? Nessa perspectiva de que esse pensamento decolonial vem buscando romper com as colonialidades vividas pelos povos não europeus. E aí a gente trabalha muito com Aníbal Quijano, com a Catherine Walsh, com Edgar Lander, Henrique do Céu, Maria Lugones, né, com Maldonado Torres, com Grossfogel, Santiago Castro Gomes, né, o Minolo, dentre diversos outros, né, é onde a gente busca um aporte teórico a partir, que são pensadores que trabalham a partir de uma perspectiva da América Latina, né, olhando a decolonialidade a partir da perspectiva, né, dos povos do Sul. E eles têm, portanto, uma importância aqui dentro do nosso trabalho, mas sabendo que os povos indígenas são os intelectuais que mais nos interessam. Eu peguei aqui uma citação do trabalho do Davi Yanomami, porque a gente tem visto muita live do Ailton Krenak, que é uma pessoa que eu também tenho um grande respeito e procuro acompanhar, trabalho ele com os meus alunos, tanto na graduação como no estricto senso, e o Davi, e o Ailton Krenak, uma das maiores referências dele é o xamã Yanomami, Davi Yanomami, né? E que ele vai falar que o Davi Yanomami vai falar que nós, não indígenas, somos povos da mercadoria, né? Nós, não indígena, descendente de europeus, o que interessa para a gente é a mercadoria. É muito sábio, né, o pensamento dele, o Ailton Krenak desenvolve isso muito bem, mas o livro, né, A Queda do Céu, eu acho que é uma leitura obrigatória para todos nós, para a gente dar conta de entender essa perspectiva de um outro olhar sobre o mundo, inclusive pensando na possibilidade da construção de que um outro mundo é possível, né? Que o Fórum Social Mundial trabalha, e se nós estamos buscando essa construção de um mundo diferente, eu não tenho dúvida que não é através da lógica dos povos da mercadoria, do sistema capitalista, da sociedade de consumo, e, portanto, a gente precisa dialogar mais com o Davi Copenhague, dialogar mais com Ailton Krenak, dialogar mais com todas os líderes espirituais dos povos originários, né? E o Ailton Krenak, inclusive, né, falando no livro dele, Diálogos para adiar Conversa para adiar o fim do mundo, Ideias para adiar o fim do mundo, ele vai falar, né, que quem está em pânico é a raça humana, né? Nós sabemos disso, estamos todo mundo em pânico por conta da pandemia, e as outras espécies continuam
vivendo e sendo degradada por nós humanos em nome de uma lógica de ganhar dinheiro, né, e de reproduzir a lógica do sistema capitalista, a mentalidade eurocêntrica, né, essa mentalidade da sociedade moderna construída a partir de uma perspectiva europeia e que foi construindo, inclusive no processo de colonização da América, a ideia de que existe culturas superiores, que são eles, né? E muitos de nós achamos que nós somos iguais a eles, e as culturas inferiores, que são os povos indígenas, né, da América, como também os povos originários da África, e vai criando normas e regras para submeter, para subalternizar os grupos que não pensa e entende o mundo sob a perspectiva da cultura europeia. No meu projeto de pós-doutoramento que eu fiz aí no GPEA, sob a supervisão da professora Michele Sato, eu desenvolvi uma pesquisa denominada A Contribuição dos Saberes Kaiowá e Guarani, da reserva indígena Teicuê, em Mato Grosso do Sul, para a educação ambiental e justiça climática. Então, essa aldeia Teicuê, ela está no município de Carapó, né, lá já para frente de Dourados, já próxima à divisa com o Paraguai, e lá vive tanto a maior parte são Kaiowá, mas também tem Nandevas ou Avá Guarani vivendo nessa aldeia onde todos são falantes da língua Guarani. Orientei o Lídio, que é um professor lá, e ele é a minha base, né, de parceria. A pesquisa, ele é membro, assim, parceiro dessa parceria que eu fiz lá, que buscou entender de que forma os saberes Kaiowá e Guarani da reserva indígena Teicuê, no município de Carapó, em Mato Grosso do Sul, pode contribuir com a educação ambiental e justiça climática na construção de sociedade sustentável, buscando a articulação dessas etnias indígenas no processo de fortalecimento da REAJA. Eu vou mostrar para vocês, né, algumas coisas que, a partir desse projeto, eu fui desenvolvendo. Isso é uma foto, né, em detalhe, né, lá da aldeia, uma casa já em alvenaria. Isso aqui é uma casa da década de 50 do século passado, construída ainda pelo SPI, né, que depois vai virar a FUNAI. E hoje a maior parte deles moram em casas muito simples desse jeito, e tem também as casas de reza, que são os ambientes sagrados e que ainda está presente dentro da aldeia, e com um grande problema, porque nós temos tido, inclusive nos últimos tempos, existe um processo de satanização pelas igrejas neopentecostais que estão entrando dentro das aldeias, e no sentido de que a religião deles é a religião daquela força inferior, né, a religião dos indígenas, e, inclusive, trabalhando para que não permita que exista a presença dos rezadores, a presença, né, dos líderes espirituais que trabalham nessas casas. E nós tivemos, nos últimos anos, inclusive o ano passado, diversas denúncias de incêndio dessas casas de reza sendo queimadas. Eu não estou fazendo uma acusação contra as igrejas, porque eu não sei quem queimou isso, porque eles têm conflito com fazendeiros, e tem também a influência deles de cooptarem lideranças dentro da própria comunidade e convertê-los, né, às religiões evangélicas, e que faz que, com muitas vezes, próprias lideranças se virem contra a cultura tradicional. Mas essas casas de rezas estão presentes ainda em todas as aldeias Guarani e Kaiowá
aqui em Mato Grosso do Sul. Quando eu estou falando Guarani, eu estou falando dos Nandeva, que eles se reconhecem como Guarani, eles inclusive nem se reconhecem como Nandeva. Nandeva é uma coisa de antropólogo, segundo eles, e o Kaiowá, e os Kaiowá também são Guarani, mas é um outro grupo e que eles vivem juntos, casam entre si, mas que tem algumas diferenças. Isso aqui é um espaço da escola, eu entro com o projeto lá dentro, através do Lídio, que está de camisa azul, que foi me orientando, né? E a partir da escola indígena, que é uma escola onde todos os professores, não existe mais professor não indígena lá dentro, professor, direção, né? E a escola é uma escola voltada para a comunidade da aldeia. E interessante entender que as crianças, elas, na casa deles, eles só falam Guarani, e eles vão começar a falar português quando eles vêm para a escola, para a educação infantil, é onde eles começam a falar português, porque na casa deles, eles não aprendem a falar português. Aí eles vêm para a escola, aprendem a falar português, mas continua falando Guarani na casa deles, né? Isso é uma reunião que eu fiz articulando o projeto lá dentro. Esse espaço é um espaço, eles têm um grupo de violões, né, uma orquestra de violões maravilhosa que tem lá, só feito por jovens indígenas, e esse é um espaço que teve um projeto que construiu esse ambiente para essa orquestra de corda, essa orquestra de violão, né? Então, esse é um espaço da escola, essas são as crianças, né, que estão presentes na escola, e o que eu tenho aprendido dos Guarani através desse projeto de pesquisa, mas também através da experiência de estar orientando alguns Guarani e Kaiowá no mestrado, é que a questão da cultura, da resistência, da forma deles estarem presente no seu cotidiano, se dá através dessa ligação com a questão da espiritualidade. E, portanto, as pessoas mais importantes dentro da aldeia são esses senhores, né, que nós estamos vendo aqui, que são os rezadores, e que nós temos também as rezadoras, né, os rezadores, eles podem ser, eles são em Nhanderu e elas são em Nhandeci, né? E sabendo que Nhanderu é o Deus máximo que criou tudo, mas eles são as pessoas que têm a capacidade, através da reza, né, que é feita através de um canto, de fazer essa conexão espiritual com as coisas da terra, com a questão da superioridade divina, né, da superioridade dos saberes, dos conhecimentos, né, dos Guarani e dos Kaiowá. É isso que move a vida deles, e eu vou falar daqui a pouco sobre a questão de mudanças climáticas, como que acontece dentro dessa perspectiva. Portanto, essa simbologia é tão importante para eles. O Eliel Benites, que eu falei dele ali atrás, que ele é professor da Universidade Federal da Grande Dourados, ele fez o mestrado aqui com a gente, e ele vai falar que a visão indígena dos Kaiowá e Guarani caracteriza pelo olhar espiritual sobre o mundo. E numa entrevista que ele fez com o seu Lídio Sanches, né, o seu Lídio vai falar: o mundo que conhecemos é uma parte da totalidade da existência. Portanto, há dois mundos em conexão, e na língua guarani é chamado de Ivi, né? Ivi-rei, né, que é o mundo que nós conhecemos, que é um mundo passageiro, que não é o verdadeiro mundo, né? E um mundo espiritual que é a terra iluminada, onde habita os espíritos, que é, ao mesmo tempo, a nossa verdadeira morada, né? É nessa perspectiva que os Guarani e Kaiowá entendem e praticam a vida deles no seu cotidiano. Os animais, as florestas e toda a natureza que conhecemos
são apenas uma parte da totalidade da natureza. Da natureza maior. Os seus limites ultrapassam a visão humana. Ao mesmo tempo, a natureza e o ser humano se originam do Ivirendi, que é esse mundo espiritual para os Guarani e Kaiowá, né? O Bartolomeu Meliá, que é um padre jesuíta, que ele é paraguaio, passou a maior parte da vida dele junto com os Guarani no Paraguai e aqui no Brasil também, inclusive nessa área aonde eu pesquiso. Ele vai falar num trabalho dele sobre uma questão que é importante na cultura dos Guarani e Kaiowá, que é a questão da terra sem mal, né? Que quem é da minha geração, assim, os mais jovens talvez não conheça, mas o Milton Nascimento, junto com Dom Pedro Casaldáliga, tem um disco do Milton Nascimento, que é a Missa da Terra Sem Males, que é o Milton Nascimento cantando, junto com Dom Pedro Casaldáliga, fazendo, rezando uma missa, e o Milton canta nessa missa, que dá esse disco maravilhoso do Milton Nascimento, junto com Dom Pedro Casaldáliga, que é a Missa da Terra Sem Males, porque a Terra Sem Males, né, ou terra sem mal, né, é o motivo, segundo Meliá, o motivo fundamental e a razão suficiente da migração guarani, porque os guarani são nômades, hoje não muito por conta da restrição da terra deles, mas eles foram nômades, como diversos povos indígenas, e eles migram de um lugar para o outro, e dentro da cultura deles, o que eles estão buscando construir é ser um bom guarani, e eles se torna um bom guarani, o lugar de se tornar um bom guarani é na terra sem males, que é também, nós poderíamos dizer que a terra sem mal é o bem viver, né? Que não existe na língua deles, mas eles também estão falando, né? Que vem dos Aimara, né? Mas aqui no Brasil tem diversos povos indígenas falando do bem viver. A terra sem mal, ou a terra sem males, é o bem viver. Assim, eu identifiquei, eu fui entendendo que é o bem viver dos Guarani e Kaiowá, né? E nessa terra sem males se insere a especificidade da economia das tribos. A terra sem mal é certamente um elemento essencial na construção do modo de ser Guarani, que liga os Guarani a uma questão fundamental que eles estão dando a vida por elas, que é a questão do território, né? Os Guaranis, eles têm essa frase: sem tecorrá não há tecô, né? O tecorrá é o território pelo qual eles têm morrido aqui em Mato Grosso do Sul, buscando fazer a retomada dos seus territórios tradicionais, de onde estão os seus cemitérios, de onde está a presença, né, dos seus ancestrais, e eles vão dizer: sem território não tem tecô. O tecô é o ensinamento, o tecô é a cultura, né? O tecô é o processo, né, de vida, de reprodução da vida. E eles vão dizer: se não tem território, não tem como ensinar. E, portanto, se não tem território, se não tem tecorrá, não tem possibilidade da gente falar em escola indígena, em educação indígena, que significa que a própria educação, tanto dos processos próprios de aprendizagem, a educação indígena, como a educação escolar indígena, que através das escolas que estão nas aldeias Guarani e Kaiowá, elas fazem parte do processo de luta pelo território tradicional dos Guarani e Kaiowá, né? E aqui a gente tem, com a camisa branca, o Eliel, que eu
trouxe uma citação da dissertação de mestrado que ele fez com a gente, que ele defendeu na aldeia dele, né, que é essa aldeia que eu pesquiso, e que inclusive tinha na banca uma liderança mulher que falou em Guarani o tempo inteiro, e que a banca, né, tradicional não entendeu nada que ele falou, mas ele assim, tinha uma posição de muito mais respeito a ela do que respeito, que ele também era respeitoso pela banca aqui do nosso programa. A Teodora também, que está no centro, ela é Kaiowá, de uma aldeia urbana em Dourados, e o Seis, ele é Terena, ele é doutor, é psicólogo, ele é pedagogo, matemático, e ele fez mestrado e doutorado. Ele é uma pessoa muito respeitada aqui no Brasil na área de educação escolar indígena. E isso aqui é uma cena, de uma foto de uma sepultura nessa aldeia que eu pesquiso, que é resultado de um assassinato, de uma emboscada que os fazendeiros dessa região, aqui onde está essa cruz, é uma área de retomada, é uma área que eles, onde está, inclusive com laudo antropológico dizendo que é uma área dos Guarani e Kaiowá, e que eles foram atacados por mais de 20 caminhonetes com fazendeiro dentro dessa área, muitas pessoas baleadas, e morreu um jovem que está enterrado nesse lugar. É que eu estou colocando para vocês que a questão da espiritualidade dos Guarani e Kaiowá está ligada ao território, e que, portanto, está ligada à luta deles pela retomada do território deles, porque não existe vida sem que esteja dentro dos territórios tradicionais. E sabendo que eles estão reivindicando uma parte desse território, porque tudo aqui era deles, e nós sabemos disso, né? E aí é importante, portanto, reforçando isso, que os cantos e as rezas são as práticas mais importantes para o povo Guarani e Kaiowá. É através dos seus rezadores, é através das rezas, que elas são feitas através de cantos, que é possível fazer essa conexão com o superior e, inclusive, definir o que se faz na aldeia, né? É esses rezadores que definem qual o nome na língua originária que as crianças vão ter. E esses rezadores, inclusive, eles têm, ligando a questão que interessa para o nosso projeto, que é das mudanças climáticas, os Guarani e os Kaiowá, eles percebem mudança climática. Eu identifiquei isso na minha pesquisa. Eles sabem, né, que o frio está demorando mais para chegar, né, ou então que a chuva demorou para chegar. Só que a percepção deles é a seguinte: isso está acontecendo em função da perda da cultura, em função da perda do território, em função da interferência cultural que existe na comunidade deles, inclusive, né, que os rezadores passam a perder a importância dentro da comunidade, pela entrada de outras religiões, ou até porque os jovens não querem e passam a não acreditar muito nisso, o que a gente já conhece em diversas etnias, não é diferente neles. Por quê? Porque, na lógica espiritual deles, são eles que controlam o tempo. Eles têm reza, por exemplo, para fazer chover. Eles têm reza para chamar trovões. Eles têm reza para trazer o frio. Quem controla o tempo e quem controla, portanto, a natureza como um todo são os rezadores, através dessa sua sabedoria, através desse conhecimento que eles têm. E eles têm reza para curar as pessoas, e eles têm... Existe na cosmovisão deles uma ligação
umbilical com o conhecimento tradicional dos rezadores ligado à espiritualidade, e que são eles que dominam o tempo. As mudanças climáticas para eles estão acontecendo na medida em que existe um processo de diminuição do poder, de diminuição, inclusive, dos rezadores, que alguns rezadores morrem, vão ficando velhos, e aí a formação de novos rezadores é muito difícil, porque grande parte dos jovens não querem saber disso. É por isso que está acontecendo mudança climática para eles, né? Eles não fazem uma ligação de que está existindo uma mudança climática pela questão do modelo industrial, pela emissão de gases de efeito estufa, né? De gases poluentes que está fazendo o aquecimento do planeta. Isso não faz parte da leitura deles. Eles entendem que está existindo mudança no clima, mas está existindo mudança no clima em função da perda do poder dos Nyanderu, dos rezadores, dos líderes espirituais, que são eles que têm o conhecimento e que têm a capacidade de controlar, de fazer com que o tempo trabalhe a favor deles. E sabendo que nessas rezas, existe até reza para fazer mal para os outros, né? Também. Né? Índio não é santo, né? E tem de tudo, inclusive possibilidade de fazer uma reza para que a roça da pessoa não vá para frente, mas, via de regra, as rezas são para fazer esse controle de que a cultura tradicional dos Guarani e Kaiowá possa se reproduzir dentro do processo de vida deles. Então, eles têm conhecimento, sim, sobre mudança climática, mas sobre a perspectiva dele, né? E aí o Eliel vai dizer que que os saberes dos Taviterã, né, isso é do Claudemiro, que eu orientei ele no mestrado. Os Taviterã são os Kaiowá, né? Os saberes dos Taviterã movem toda a ação, o entendimento e as manifestações da natureza. Estão relacionadas à espiritualidade e os materiais como símbolos, marcas culturais. Todo conhecimento vem da sabedoria do ancestral. Isso está presente em outros povos indígenas. O que eu estou falando é que eu estou trabalhando, né, e pesquisando com esses povos aqui em Mato Grosso do Sul. E que eles vão dizer, inclusive, o conhecimento dito científico é de grande importância, mas não é verdade absoluta. A sabedoria dos brancos é construída por meio de regras e entendimentos próprios. Por isso, os brancos devem respeitar a sabedoria do Kaiowá, sua religião, sua crença e espiritualidade que dão sentido à vida do povo Guarani e Kaiowá. Isso que está com essa pessoa, que é o Lídio, né, que é o meu parceiro de pesquisa lá na aldeia Teikwe, né? Nesse processo da minha pesquisa lá, desculpe, eu gravei algumas entrevistas e eu realizei alguns vídeos, né, com esses Nyanderu, né, com o Lídio, com o Nyanderu Florencio, né, Barbosa, com o Nyanderu Ponciano, e também com o Lídio Cavanha, que é esse professor. Aí eu estou tomando um chimarrão aqui, e tem um monte de gente que acha que quem inventou o chimarrão foi os gaúchos. Os europeus que nós conhecemos como gaúchos que chegaram no sul do país, quando eles chegaram, os Guarani já estavam lá há milênios e eles são os donos da erva. Então, tereré, chimarrão, todo o uso do mate, que eles chamam de mate, é da sabedoria dos Guarani.
e que, inclusive, está no mito da origem deles, tem uma relação com a erva mate, e que aqui, Mato Grosso do Sul, foi uma grande produtora da erva mate, tem uma parte da economia de Mato Grosso, ainda antes da divisão do Estado, na primeira metade do século XX, que uma das bases da economia era a exportação de erva mate, que ia daqui e ia da terra dos povos indígenas, e que aí começou a invasão pela mate laranjeira, tem toda uma história, tem muita produção sobre isso. Esse é o seu Lídio Sanches, que é uma das pessoas que eu convivia, um dos rezadores lá da aldeia Teicuê. Eu tenho um vídeo, né, 2 vídeos com ele. Esse é o professor Lídio, né, que eu também fiz 2 vídeos com ele, que é o meu parceiro na pesquisa. Esse é o Florencio Barbosa, que também é conhecido como Baixinho, e que ele está quase cego, né, que é uma pessoa importantíssima na aldeia Teicuê, porque as rezas, elas não são de conhecimento de todo rezador. Cada rezador é como se ele fosse especialista em determinadas rezas. Tem rezas que algum rezador não pode fazer, tem outro rezador que tem o conhecimento e que pode fazer. Por isso, todos eles são importantes. E o Baixinho, ele é uma pessoa muito respeitada, porque ele é um dos rezadores mais importantes que tem na aldeia. E aqui o seu Ponciano também, que é um outro rezador e que foi muito importante para a minha pesquisa, o diálogo com essas pessoas. A partir desse meu trabalho lá da aldeia de pesquisa, eu desenvolvi pesquisa e eu desenvolvi outras atividades de parceria com eles, que em universidade a gente poderia chamar de extensão, né? Então, nós construímos junto para a comunidade lá da Reserva Teicuê um projeto chamado Sustentabilidade Cultural, Econômica e Ambiental da Reserva Indígena Teicuê, em Carapó, Mato Grosso do Sul, que foi apresentado por um financiador, que é a empresa que administra a rodovia aqui, que é privatizada. Isso foi feito em 2017 e até agora não tem resultado, mas é um projeto que nós trabalhamos, né, a partir do meu projeto de doutorado, nessa parceria com eles, né, que tem o objetivo de fortalecer a comunidade, né, a partir do desenvolvimento de atividades que garanta a sustentabilidade cultural, econômica e ambiental da comunidade. Esse indígena aqui, ele é uma das pessoas, ele está na roça dele, que é uma roça de subsistência, e que ele é uma das pessoas, ele vive com 3 balas no corpo, inclusive uma delas na cabeça, que é resultado daquele atentado que eu mostrei, aquela cruz lá. Ele foi uma das pessoas que quase morreu, que foi baleado, e que hoje ele tem 3 balas no corpo, e que inclusive ele não pode tirar, né? Isso é uma roça de subsistência dele, mas que cria algum excedente, que eles têm a forma de distribuir isso lá. Nesse processo da minha pesquisa com eles, uma das coisas que eu fiz, porque eu trabalho num mestrado e doutorado em educação, foi trazer, por exemplo, o seu Lídio, né, que é esse senhor que está aí, para ele vir dar aula, né, dentro do nosso programa, né, dentro de disciplina que eu coordeno, de atividade do grupo de pesquisa. Ele teve 2 vezes aqui dando aula para a gente, que é uma das formas da gente, e generosamente da parte dele, né, sem cobrar nada, a gente só custeando as despesas deles para vir para cá, como combustível, hotel, essas coisas, e para falar do conhecimento deles, para que a gente pudesse atingir um grupo, mas não tem assim como ir com os nossos alunos todos para as aldeias. Então, uma das formas de fortalecer essa articulação da nossa linha de pesquisa com os povos indígenas é possibilitar que eles tenham condições de ser professor dentro do nosso programa. E na nossa linha de pesquisa, nós não temos um professor efetivo dentro do programa, né? Mas ele aqui é mais do que um palestrante dentro
das atividades desenvolvidas dentro do programa, né? Nessas atividades, eu também passei a participar do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, participando de alguns eventos deles, de formação em Brasília, e tenho orientado diversas pessoas que estão trabalhando, ou indígenas, ou que estão pesquisando questões da cultura dos povos indígenas ligado à educação ambiental, ligado à questão da sustentabilidade e também de mudanças climáticas. Eu acabou de defender agora uma orientanda minha de doutorado, que a Michele até participou da banca, que é a Elisângela, né, e ela defendeu uma tese chamada Saberes Indígenas e Educação Ambiental, aprendendo com os Terena da aldeia Lagoinha, no município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Ela não é indígena, mas ela deu aula durante muitos anos na escola dessa aldeia indígena, né? Então ela é uma pessoa que tem uma vivência dentro dessa aldeia com esses povos, e ela foi muito interessante a tese dela, e ela vai fazer, né, uma pesquisa buscando entender em que medida que os saberes tradicionais dos indígenas pode nos auxiliar a partir, né, do que nós entendemos que é a educação ambiental. E ela está iniciando agora em agosto um estágio pós-doutoral com a gente, onde ela vai dar continuidade nessa pesquisa, articulando, inclusive, né, a questão, ela vai trabalhar a questão do calendário, né, deles, e ligado à questão das mudanças climáticas e de justiça climática. Essa minha orientanda continua trabalhando com isso. Ela é a terceira do lado direito, essa com cara de branca aí mesmo, mas ela é mato-grossense lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, lá de Dourados. Só quando ela nasceu não existia Mato Grosso do Sul, né? Então isso é uma dança que ela inclusive analisa essa dança, ela é chamada dança seputrema, da etnia terena, né? E ela vai desenvolver essa pesquisa dela articulada com o projeto da Reaja. Teve uma grande produção, ela teve muita produção de artigos, né, aqui não estão todos, né, mas de artigos publicados em periódico, capítulo de livro, né, em anais de evento, né, e sempre disciplinada, publicando em parceria com o orientador dela, né, uma grande parceira, a Elisângela. Eu fiz também a supervisão do doutorado do Ronaldo, né, que está aqui. Você ainda está por aqui, ô Ronaldo? Estou por aqui. O Ronaldo deve estar deitado aí, né? Que foi o Ronaldo já fez uma apresentação, né, dele aqui, já deu a aula dele, e ele fala dessa experiência que para a gente foi uma experiência muito importante aqui para o nosso programa, né, que ele vai trabalhar com a questão da educação ambiental campesina, né, justiça climática em territórios mato-grossenses, e foi uma experiência muito boa. O Ronaldo se dedicou ao pós-doc dele, com presença aqui, participando das atividades do grupo de pesquisa, participando de colóquios, dando palestra, né, auxiliando na formação, e com uma produção significativa na pesquisa, né, que é uma coisa que os programas precisam. Então, assim, o Ronaldo já falou da experiência dele, do pós-doc, eu não tenho necessidade de repetir isso, mas tem uma publicação, assim, uma produção robusta, né, e com grande qualidade e quantidade, a partir dessa experiência que ele teve aqui no nosso programa, e que nós mais aprendemos com ele, no meu caso, e o programa como um todo, do que qualquer outra coisa. Foi
um momento ímpar para a gente ter a presença do professor Ronaldo Senra aqui no nosso programa, como bolsista do programa do PNPD, né, da CAPES, do Programa Nacional de Pós-Doutorado. Eu orientei também, que agora terminou em 2019, um indígena terena da aldeia Córrego do Meio, né, que ele pesquisou experiência com ação Saberes Indígenas na escola, na aldeia indígena Cacique Armando Gabriel, aldeia Córrego do Meio, município de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. É dentro de uma terra indígena, essa aldeia Córrego do Meio, da terra indígena Buriti, que fica no município de Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, aqui em Mato Grosso do Sul. Ele já foi diretor dessa escola indígena Cacique Armando Gabriel, né? Existe aqui tem pessoas que trabalham com isso, existe um programa do MEC que chama Ação Saberes Indígenas na Escola, que trata da questão do letramento e do numeramento nas escolas indígenas para formar professores nesse sentido, e ele analisa a experiência dessa ação Saberes Indígenas lá nessa escola, que ele, inclusive, é professor lá, aqui em Mato Grosso do Sul. A UFMS é a coordenadora dessa ação Saberes Indígenas na escola, e a UCDB coordena, né, a ação em alguns grupos que não dá para trabalhar com todo mundo, e que a UCDB trabalha com alguma, principalmente trabalha com os Guarani e Kaiowá em algumas aldeias. Então, foi uma experiência que nós tivemos de um indígena que mora na aldeia, que é professor na aldeia, estudando a experiência da escola dele, e da etnia terena, e que, evidentemente, vem a questão, né, da cultura tradicional, do desafio que eles estão enfrentando na manutenção da cultura deles, porque os terena têm uma diferença grande dos Guarani e Kaiowá, e uma delas é que grande parte dos terenas perderam o domínio da primeira língua ou da língua materna, né, por estratégia de sobrevivência, o que os Guarani e Kaiowá não fizeram, né? Isso trouxe grande problema para eles, mas também que hoje eles têm um grande desafio de manter a língua deles. Tem aldeia que não tem ninguém mais falando, mas tem aldeias que todo mundo ainda fala a língua terena, né? Então, o Jabes vem trazendo isso para a gente. Eu orientei também, articulado com o projeto da REAJA, outros temas. Por exemplo, eu tive uma aluna, Aparecida de Souza Santos, que ela trabalhou uma pesquisa sobre as escolas pantaneiras, né? Uma escola específica lá no município de Aquidauana, procurando entender em que perspectiva que a escola pantaneira se articula com a educação ambiental, né? E é uma pesquisa importante dentro disso que eu estou falando, inclusive da questão de cultura tradicional que nós temos, né, dos povos indígenas, mas que nós temos outros grupos, né, como a cultura tradicional pantaneira, a questão das boiadas, né, dos trabalhadores nessas grandes comitivas, que o pai dela trabalhou em comitiva, né, de fazendas de boiada no Pantanal. Ela resgata isso, é uma pesquisa muito interessante. Também estou orientando um não indígena, que é o Rodrigo, e que ele está fazendo uma pesquisa sobre justiça climática e racismo ambiental, caminho para a construção de uma educação ambiental decolonial no município de Terenos. Município de Terenos, o próprio nome, né, vem da etnia terena, e ele vai defender até fevereiro do ano que vem, e ele ainda está em fase de produção e análise dos dados, mas trazendo especificamente
especificamente a questão da justiça climática e do racismo ambiental lá nesse município. Ele ia trabalhar inicialmente com os Terenas, mas a gente, com a história da pandemia, nós estamos com alguma dificuldade em algumas pesquisas, porque as pessoas não podem mais entrar na aldeia. Eu mesmo, a minha pesquisa, chegou um momento, eu tive que parar, porque em função da pandemia, não se entra mais tem barreira sanitária, né? Não se entra mais nas aldeias indígenas, e ele teve que, inclusive, mudar, mas ele tem um tema que é bastante instigante e importante para nossa rede de educação ambiental e justiça climática. Estou orientando também um outro indígena terena, que é o Edmilson Dias. A contribuição da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva para a comunidade terena da aldeia Aldeinha, município de Anastácio, Mato Grosso do Sul. O município de Anastácio é como se fosse Várzea Grande, aqui de Aquidauana, né? Você tem Aquidauana, tem o rio Aquidauana que divide, e do outro lado é o município de Anastácio, e lá tem mais de uma aldeia, e essa aldeia, inclusive, a cidade chegou até ela, é uma aldeia considerada uma aldeia urbana, né? E ele mora nessa aldeia, e ele está estudando a escola lá da aldeia, né? E ele está buscando entender como que essa escola tem contribuído para a comunidade da aldeia, e sempre sabendo que eles discutem muito isso. Eles querem escola, sabem a importância da escola, mas eles sabem também que a escola entra nas aldeias, né? Primeiro, dentro da política das missões, né, como uma estratégia de catequese. A educação no Brasil, né, nós sabemos que ela começa pela educação escolar indígena, através de umas escolas nas aldeias, para catequizar os povos indígenas. Então, ao mesmo tempo que a escola tem uma contribuição hoje em dia na vida deles, mas eles sabem que a escola é um instrumento exógeno que existe dentro da comunidade deles, que eles procuram se apropriar dela para que ela seja uma aliada, e com todas as dificuldades, mesmo com a definição da legislação, desde a Constituição Federal, mas a legislação que vem desde dos RCNEs, né, das Referências Curricular Nacional para a Educação Indígena, para as diretrizes curriculares, tem todos os instrumentos que dá a eles a possibilidade deles construírem uma escola que seja uma escola efetivamente indígena, né? Mas, na maior parte das vezes, as secretarias de educação do município ou do estado impõem a eles que eles desenvolvam uma educação nos mesmos moldes que é feito nas escolas no espaço urbano, e isso é um grande conflito, né? E ele está observando isso dentro dessa aldeia lá em Anastácio. Também estou orientando, e está quase concluindo, eu digo até final do ano, fevereiro, um outro doutorando que chama Ailton Salgado Rosendo. Ele está pesquisando a percepção das lideranças indígenas, dos fundadores, docentes e egressos sobre a formação no curso de licenciatura intercultural indígena, chamado Tecorandu, que é da UFGD, né? E ele vai à realidade da aldeia Mambai, né? Ele está analisando essa experiência, tanto das lideranças, como dos egressos, como dos fundadores, né, desse curso que chama Tecorandu, e o Ailton não é indígena, mas ele é dessa cidade, Amambai, onde a maior está lá na divisa com o Paraguai, a maior parte da população é indígena, e ele também foi professor durante muitos anos dentro dessa escola, né, tem uma vivência com a comunidade de lá, e também teve um problema agora no final, que ele não podia mais entrar dentro da aldeia para produzir dados, e criou uma certa dificuldade, mas ele conseguiu resolver isso, tá? Essa tese de doutorado deve ser defendida até o final do ano, ou no máximo até em fevereiro, que é o prazo máximo que ele tem para isso. Dentro dessa lógica de que a pesquisa ela é
pesquisação participante e que, portanto, ela é uma pesquisa que não busca só ter conhecimento sobre a realidade dos povos Guarani e Kaiowá. Eu tenho trabalhado com eles na parceria para o fortalecimento deles. Mostrei um outro projeto lá para vocês, lá atrás, né? E o ano passado, no final do ano passado, nós construímos junto um processo de um edital de demanda induzida da Comissão Europeia, que é um projeto que a gente denominou Povos Indígenas Guarani e Kaiowá no estado de Mato Grosso do Sul, e que ele é no Brasil, e que ele busca o fortalecimento, o empoderamento de grupos indígenas. Uma das coisas que nós estamos buscando nesse projeto, portanto, né, que ele busca o fortalecimento da cultura dos povos Guarani e Kaiowá como estratégia de garantia dos direitos humanos e sustentabilidade ambiental e de seus territórios, né, porque toda a ação dos Guarani e Kaiowá está ligado à manutenção dos territórios existentes e à retomada dos territórios ancestrais deles, que está na mão de esbulhadores, né, do território deles. Então, a gente faz diversas coisas, mas uma das coisas que nós entendemos e construímos com ele é que qualquer coisa que nós queremos fazer para fortalecimento dos Guarani e Kaiowá, nós temos que fortalecer as lideranças espirituais, que são os rezadores, que são os Nyanderu, né? E dentro dessa ação, nós propomos no projeto a construção de casas de reza, né? Nas 29 terras indígenas que Guarani e Kaiowá que existe em Mato Grosso do Sul, ter recurso para, junto com eles, tem toda uma história que não é assim, não é contrato engenheiro, não, né? São eles que faz, tem um momento propício para fazer isso, para pegar o material, para pegar o sapé, para tirar a madeira, e nisso a escola participa e transforma esse processo de construção de casa num processo pedagógico de fortalecimento da cultura dentro da sua escola. Mas a ideia é a construção das casas de reza e o fortalecimento, a articulação de empoderamento dos Nyanderu, dos rezadores dentro dessas comunidades, porque, como nós já falamos anteriormente, disso depende a manutenção deles continuarem a cultura Guarani e Kaiowá, que é a manutenção da cultura tradicional, que passa pela questão da espiritualidade. Tem diversas coisas, fortalecimento, né, das mulheres, fortalecimento, né, de jovens, né, e também a gente colocou bolsas de mestrado e doutorado para eles poderem mandar pessoas para estar estudando com a gente aqui dentro da UCDB. Esse projeto é um projeto que está tramitando dentro desse edital da comunidade europeia. E as casas de reza que nós queremos construir, eu repeti, é isso aí, é aí dentro que se dá todo o ritual, né, aonde os líderes espirituais podem manter o equilíbrio, manter a lógica da vida e de manutenção da cultura dos Guarani e Kaiowá. Eu também orientei, falei para vocês, né, até mostrei o Lídio lá atrás, o Claudemiro, né, que eu orientei ele, que ele é lá de Taquaperi, que é na divisa com o Paraguai, mas noutra região de Coronel Sapucaia, de Capitão Bado, né? E ele foi diretor da escola, e que ele vai falar dos pilares da educação Guarani Kaiowá no processo de ensino-aprendizagem. Ele não está falando de educação escolar indígena, ele está falando de processo próprio de aprendizagem, porque todos os indígenas sempre tiveram educação antes de ter educação escolar. A educação escolar é uma coisa nova, com coisas boas e um tanto de coisas
difíceis que traz para eles lá também. Então, ele fez esse que está aí no meio, ele fez uma dissertação de mestrado maravilhosa, assim, que é uma referência, ele é um dos intelectuais indígenas aqui em Mato Grosso do Sul, assim, está fazendo doutorado hoje em História na UFGD, né? E na banca dele tinha uma liderança Guarani e Kaiowá. A gente vê duas mulheres que são banca interna e banca externa, eu como orientador, e esse que está no colar é uma liderança indígena da aldeia dele que veio participar oficializado como banca, né, com todos os direitos de arguir ele, de participar do processo de defesa dele. E é a mesma coisa que eu falo, que quando eles conversam entre eles, eles conversam na língua guarani, né? E existe uma deferência, existe um respeito que a gente admira de ver o quanto que isso é importante para eles, mesmo eles estando dentro da universidade. Então, também o Lídio, que eu já mostrei para vocês, que também orientei ele lá na aldeia Teiquê, né, que ele vai falar de territorialidade e de sustentabilidade, também de processo de ensino e aprendizagem, mas aí na escola, né, que ele trabalha lá, ele é essa pessoa da esquerda, que é o meu parceiro nas pesquisas que eu desenvolvo lá em Carapó, na aldeia Teiquê, né? E ele fala, né, assim, ó, na nossa cosmovisão Kaiowá e Guarani, os saberes, né, que é o Arandu, possui relações recíprocas com os movimentos e os fenômenos da natureza, né, do universo, mundo, possui relações intrínsecas com a espiritualidade. Por isso entende-se que o sonho é um mecanismo de interseção que o conecta com a espiritualidade, né? O sonho tem um significado. Inclusive, o rezador tem sonho para, inclusive, definir qual é o nome que vai ter uma criança, né? Qual é o remédio que ele precisa, a pessoa precisa para cuidar da doença que está afligindo ele. Uma das coisas que eles fazem é rezar, né? E tem as rezas próprias, e também sonhar, que através do sonho eles conectam com o Nhanderu, né? Com o Criador de tudo, e eles têm as respostas, que é o que o Davi Copenhague vai ensinar para a gente dentro da queda do céu, né? Dos Yanomamis, né? O papel dos Chapiri, né? Como a dança que eles desenvolvem, como que eles vão trazer os ensinamentos, né, para os xamãs e para poder cuidar da comunidade. Eu não sei se ainda tenho muito tempo, Tati. Quanto tempo eu tenho ainda? Professor, até 5h30, mais ou menos, para depois a gente abrir um debate com as perguntas dos cursistas. Ah, tá. Então eu posso ir até 5h30, tem 12 minutos. Que Sim, beleza. sim. Muito bom. Então, o Lídio Ramires também fala, nessa perspectiva, podemos entender o significado do Arandu, né? O Ará é o universo, entendido também como mundo. Ndu é o sufixo que traz o significado de ouvir, escutar o movimento do universo, do mundo, de compreender o movimento dos fenômenos da natureza. Nesse sentido, os saberes não podem ser comparados com os conhecimentos, pois para nós os saberes são a constituição do entendimento a partir dos elementos materiais e imateriais da espiritualidade, da natureza. E os conhecimentos são elementos fechados, pronto, produzido e transmitido mecanicamente, sem vida, né? Então, os saberes estão numa condição que constrói, inclusive, os conhecimentos, e esses saberes que são desenvolvidos de uma forma que faz com que a cultura dos Guarani e Kaiowá seja de uma riqueza ímpar e que eles lutem, inclusive, com a própria vida para mantê-la, para manter essa cultura em pé, e que
a escola é um dos instrumentos para isso. E aqui eu trago para vocês algumas imagens, por exemplo, o lado esquerdo, essa é a aldeia Teique, do lado direito, que está toda cercada por monocultura, e aqui é monocultura de cana, né, que é aonde... deixa eu acender a luz aqui, só um minutinho. Desculpem. Que essas terras era toda deles, né? Mas hoje está ocupado, tem destilaria aqui, inclusive muitos deles trabalham sazonalmente na colheita da cana e em outras atividades, é um dos empregos que sobra para eles, né? Mas a gente vai ver aqui do lado direito que a terra deles é onde tem mata nativa, né? Isso aqui é uma área reflorestada por eles, por um projeto desenvolvido por um professor aqui da UCDB, que é o professor Antônio Brandi, que faleceu há alguns anos, que ele é o criador do NEP, que eu falei para vocês, e essa política de apoio aos povos indígenas aqui, ele é a pessoa que criou essa linha de pesquisa que eu trabalho, né, diversidade cultural e educação indígena, ele desenvolveu um projeto nessa escola, essa mata aí é resultado do processo de reflorestamento que eles fizeram numa área degradada. O professor Brandi é uma pessoa extremamente importante no indigenismo, ele é uma das pessoas, era da UPLAN, depois ele foi fundador do CIMI, e ele foi secretário-geral do CIMI, quando teve a Constituinte, ele foi uma das pessoas que articulou muito o trabalho do fortalecimento dos povos indígenas para garantia do capítulo do índio lá na Constituição brasileira, né? E ele veio falecer por uma cirurgia aí mal sucedida, era professor aqui do nosso programa. E dentro do que nós estamos falando, todo esse processo de construção, e que, inclusive, precisa, quando eu estou falando lá em cima, com o Tratado de Educação Ambiental, do reconhecimento da importância dos saberes tradicionais dos povos indígenas, nós precisamos... nós, educadores ambientais, que estamos preocupados com isso, porque tem gente que estão trabalhando outras coisas, não dá para a gente querer que todo mundo trabalhe com a mesma coisa, mas a gente entender que existe outra forma de entender o mundo, existem outras cosmovisões, né? E existe outras epistemologias, e que nas universidades, quem é importante via de regra são os professores doutores, né? Aqui nos Guarani e Kaiowá, quem são os mais importantes são essas pessoas, são os líderes espirituais, que são homens e que são mulheres, e que é eles que conseguem fazer o equilíbrio de toda a vida da comunidade, porque está ligado a essa questão das coisas materiais articulado com a questão da espiritualidade. É muita coisa e é muito profundo assim para a gente. E eu, inclusive, não entendo tudo. Eu estou aprendendo isso, estou pesquisando isso. As pessoas, o Meliá passou décadas aí para poder entender um pouco, né, da grandiosidade do que está por trás, né, da cultura deles, inclusive dessa questão da importância da espiritualidade. Nós, na academia, na maior parte das vezes, somos avessos à questão da religião. E temos grande motivo para isso, né? A gente pega a história do cristianismo, né, dentro da construção do mundo moderno, o que o cristianismo subsidiou desde as cruzadas até na questão do processo colonial na América e na África, e a gente vai ver o peso que isso tem e que muitas vezes nos afasta, porque nós confundimos, na maior parte das vezes, espiritualidade com religião, né? Os povos indígenas não têm uma religião, eles têm uma relação
com a espiritualidade. E é evidente que hoje, dentro das aldeias indígenas, grande parte delas, nós temos a presença da Igreja Católica, hoje muito forte das igrejas neopentecostais, como eu falei para vocês. Então, tem diversos indígenas que hoje têm religião, mas na cultura tradicional deles, né, quando está se falando de espiritualidade, não está falando dessa ou daquela região, está falando de uma forma, de uma cosmovisão, de uma forma de entendimento, né, e que constrói, inclusive, o bom Guarani e Kaiowá, a forma deles estarem no dia a dia cuidando da família, né, ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom rezador, né, passa pelo entendimento dessa questão da espiritualidade, né, que essas pessoas que eu estou mostrando são os líderes dentro da comunidade. E eles vão falar, todos os seres existentes, os animais, as plantas, a natureza, são representações físicas da espiritualidade. Dessa forma, podemos nos conectar com as plantas, os animais e a natureza em geral. Se compreendermos a linguagem da própria espiritualidade, a partir das outras sensibilidades que foram apagadas pela racionalidade e objetividade de percepção de mundo. A espiritualidade é o pensamento e a lógica dos Kaiowá e Guarani. Tem uma coisa muito legal, os Guarani, quando eles, todo dia de manhã, Guarani e Kaiowá, ou então, quando eles chegam num lugar, eles entram dentro de uma sala da universidade, eles fazem um movimento que chama Diovassá, né? Diovassá é um movimento circular que eles fazem com a mão, é muito mais bonito do que isso, e que eles fazem para um lado e eles fazem para o outro, que é uma forma de conexão com o mundo e deles espantarem a possibilidade de coisas ruins no dia a dia deles. Por isso eles fazem isso de manhã. E eles fazem isso quando eles estão em outros ambientes, eles vão viajar, né? Ou então eles chegam no nosso espaço, eles entram dentro de uma sala, eles fazem o Diovassá. E como que eles descobriram? Com quem que eles aprenderam isso? Eles aprenderam isso há centenas, não se sabe de quantos anos, com a cutia. Porque eles aprenderam que a cutia faz isso. A cutia vai andando pelo cerrado, pela mata, tem uma trilha, se ela cruza com um caminho, né, que tem uma outra trilha, ela olha para um lado, ela não atravessa, ela não entra, ela olha para um lado, ela olha para o outro e ela faz o Diovassá, que é esse mesmo movimento que eles fazem e que os ancestrais deles aprenderam com a cutia o significado disso. Olha que beleza, a gente pensar na nossa cultura que a gente vai aprender alguma coisa com cutia, a gente vai aprender com um professor, num mestrado e num doutorado, ou então lá na graduação, não é verdade? Na maior parte das vezes, a gente aprende com os nossos pais, evidentemente, né? A gente aprende muito com eles, mas chega um momento, a gente passa a achar que eles não estão certo, que tem não tem tanta coisa para ensinar, para ensinar para a gente. Os Kaiowá, especificamente, que é um nome colocado por Taviterã, é pelo fato de que eles são um povo da floresta, né? Que é um povo da mata, que eles pertencem à mata. Inclusive, o Claudemiro, ele fala o seguinte, que o Kaiowá, ele não é o povo da borduna, ele é o povo da fala. Eles não resolvem as questões deles brigando, lutando com flecha ou lutando com borduna. Eles resolvem rezando.
né? Porque a fala se dá através da reza, e eles têm reza para tudo que eles precisam. E aí dá para ver a dificuldade deles de enfrentar quem tem revólver, escopeta, bazuca, eles enfrentando isso com as rezas deles, mas que as rezas deles são poderosas. Tem um caso de uma advogada aqui, que ela é filha de uma latifundiária que invadiu uma terra deles, e a OAB, alguns anos atrás, criou uma comissão de povos indígenas. E ela, para interferir na comissão, foi lá e entrou na comissão dos povos indígenas da OAB, essa advogada, filha da latifundiária. E os indígenas foram convidados aqui para Campo Grande, para a OAB, para instaurar essa comissão dos povos indígenas. E eles conheciam, evidentemente, essa advogada, e eles começaram a rezar. E eles começaram a rezar, e começaram a rezar, e começaram a rezar, e continua rezando, e num determinado momento essa advogada começou a ficar vermelha, e começou a faltar ar para ela, e que chegou um momento ela saiu correndo de dentro da sala da OAB, e não conseguiu ficar lá dentro. O que aconteceu? Eles rezaram para expulsar a inimiga deles de dentro do ambiente, que era um ambiente de interesse deles. Então, é dessa forma com que eles trabalham, que eles enfrentam, né, essas dificuldades que eles têm no seu cotidiano, no dia a dia. E, a partir disso, eles têm todo um arsenal, né, de indumentárias, né, que é utilizado nessa questão da relação espiritual, desde esse cocar, né, como esses elementos que estão de pendurado na casa, né, que são colares, essa cinta que é colocado na cintura, tudo isso tem um significado para eles no dia a dia, né, essa faixa que tem no corpo. Eu estou com pouco tempo, eu não vou explicar o que significa cada uma delas, né? Um colar para o corpo, os instrumentos, né, que são para a produção de sons, e que eles dependem, não é qualquer pessoa que pode tocar, né? Esses instrumentos, o xiru, né, que é aquele que eu já mostrei para vocês antes, e eles têm os jaraquera, que são os guardiões, né? Então, eles têm diversos jaras, que são dimensões do mundo que pertencem, né, aos guardiões do universo. Os Joechakari, os mais sábios, vivem em conexão com esses jaras, interagem com eles, conhece qual é sua criação e criatura. Todos os jara têm poderes especiais, são considerados guardiões do mundo externo. Então, tem um jara que cuida da serpente, tem outro que cuida de uma planta, tem outro que cuida de um inseto, tem outro que cuida do trovão, tem um jara para cada manifestação da natureza, para manifestação da vida. E isso é um conhecimento que é um conhecimento passado através da cultura tradicional, através da cultura oral, da cultura tradicional, e é isso que nós, que estamos trabalhando com educação ambiental nessa perspectiva, precisamos aprender com os povos indígenas, que cada um tem uma especificidade, cada um tem uma cultura, e eu estou tendo o prazer aqui de estudar, de aprender com os povos indígenas de Mato Grosso do Sul, principalmente com os Guarani e Kaiowá. Não querendo passar mais do meu tempo, que eu já passei, é isso. Muito obrigado. Desculpe aí se eu extrapolei o meu tempo. Muito Pati? Obrigada, professor Heitor. Muito obrigada pela sua apresentação, né? Importante apresentação. E nesse momento eu vou ler alguns comentários do chat do YouTube e aqui do chat do Zoom. A Danúbia Leão
Ela falou: boa tarde, abraço, querido professor Heitor. A Fernanda Lopes escreveu: grande abraço, professor Heitor. Fez parte da minha banca de qualificação do mestrado. Gratidão. Dirceu Maurício escreveu: grande abraço, professor Heitor. Ingrid Leite de Oliveira disse: Heitor, é profundo este trabalho com os povos indígenas. Parabéns. Yasmin Fernanda escreveu: parabéns, professor. Muito rico seu trabalho. Celso, consultor ambiental, escreveu: bem profundo o estudo com os povos indígenas. Lidiane Gil Becker colocou no chat do Zoom: os indígenas são detentores originais deste país e sofrem pela perca do território e sua cultura. Marília Arruda também escreveu: que maravilha de temática. Ronaldo Senra colocou no chat: interessante notar que a lei da história da África indígena surge em 2008. Não sei ao certo, mas o trabalho da educação ambiental já fazia essa abordagem em 1992. Raquel Ramos escreveu: aula maravilhosa. Almeri Carlos Bampi digitou: boa tarde a todos e todas. Muito bom ouvir o professor Heitor. Abraço, professor. A Mauri Carlos Bambi, da Unemat Sinop. Esses são alguns comentários aqui do chat. Surgiu mais alguns também, professor Heitor. José Flávio Rodrigues escreveu: estou ouvindo bem. Deixa eu ver. Ana Valei Mendonça colocou: parabéns, professor Heitor, pela apresentação da sua pesquisa, muito rica. Francisco Manuel Fontinelli escreveu: maravilhoso conteúdo, parabéns. Heitor, amo a cultura nativa. Ronaldo Serra: muito bom ouvir o Heitor, tive a honra de ser orientando e aprendi muito na vivência com ele. E na UCDB. Esses são alguns comentários do chat, tanto do YouTube como do Zoom. Legal, muito bom ouvir assim as pessoas, né, se manifestando. Fiquei feliz. Alguns posso fazer uma fala? Sim, fique à vontade, Gisa. Heitor, está me vendo? Estou te vendo aqui. Agora sim, Gisele, agora sim. Então, estamos aqui com o Edson também, que está fazendo parte do curso, e ele está, assim, encantado, apaixonado pelo seu trabalho, ele não conhecia ainda essa sua dinâmica, está muito feliz aqui, e eu quero agradecer muito em nome do GPE a sua participação nesse curso internacional, né, essa nossa rede que está se consolidando cada vez mais, e dizer que é muito bom ouvi-lo e conhecer um pouquinho mais esse trabalho, porque a gente já participou de alguns movimentos, algumas manifestações. E como é que está isso hoje, né? A gente viu todo esse cenário, e quais são as perspectivas de futuro que você nos aponta, Heitor, aí para o que você está vivendo, que você está vendo aí? Eu sei que é meio puxado perguntar isso, mas é que a gente está nesse movimento de pensar o futuro e às vezes nos deparamos com isso, e a sua experiência sempre nos mostra coisas muito boas. Obrigada. Imagina, Gisele, grato, tá? Pela sua colocação aí, por toda a parceria já há um bom tempo nesse trabalho no GPEA. É o seguinte, ó, eu estou vivendo um momento aonde eu tenho percebido pela fala, inclusive de alguns indígenas, por exemplo, o Ailton Krenak, que mostra para a gente o seguinte, ó, a lógica da modernidade é tão poderosa na nossa vida, inclusive na vida acadêmica, que nós estamos colocando todas as nossas fichas no conhecimento científico, que traz coisas boas para a gente, evidentemente, como a vacina, mas que trouxe bomba atômica, que trouxe agrotóxico, né? E um monte de outros problemas. Trouxe, né? O processo de emissão de gases de efeito estufa, que está fazendo o aquecimento do planeta, é resultado da competência
científica da sociedade de consumo, da produção, e que a ciência tem uma grande contribuição para isso. E que nós não estamos trabalhando com a perspectiva de que nós estamos esperando, né, que a qualquer momento isso acaba com vacina ou o vírus canse e deixa a gente em paz. Eu ando com a pulga atrás da orelha, como algumas lideranças indígenas que eu já ouvi. Eu não sei se isso tem fim. Eu não sei, eu não estou nesse momento planejando nada. Por exemplo, eu pesquiso povos indígenas e não posso entrar nas aldeias indígenas, né? Estou articulando um outro projeto de pesquisa que eu nem sei se vai dar certo, mas eu acho que a lição que o planeta vai nos dar, ela é mais radical do que a gente está achando que é ficar em casa, usar máscara, usar álcool gel e esperar a vacina, que daqui a pouco está tudo resolvido e a gente continua dando seguimento a essa lógica desse modelo econômico, da sociedade de consumo, da bolsa de valores, da exploração das pessoas, da violência de todas, violência com povos indígenas, violência contra as mulheres, que nós vamos, daqui a pouco nós retomamos tudo isso de novo. Eu não acredito que as coisas serão desse jeito. O que vem pela frente, eu não sei. Mas eu acho que depois de tudo que nós fizemos até agora, achar que a ciência vai resolver isso e que nós vamos dar continuidade a tudo que nós fizemos até agora, eu tenho que concordar com Ailton Krenak que isso é uma arrogância da humanidade, de nós acharmos que nós somos mais importantes do que nós somos realmente. Então, eu estou aqui, tenho que continuar trabalhando, né, cuidando da minha família, cuidando da minha vida, trabalhando home office, né, estou dando aula, estou orientando, estou pensando em projeto de pesquisa, mas eu realmente estou ainda sem entender o que vem acontecer daqui para frente. Então, assim, eu não estou com uma perspectiva, inclusive, derrotista, alarmista, catastrófica, mas eu acho que esse balançar que nós estamos tendo no planeta nesse momento, ele vai trazer algum ensinamento diferente para a gente que nós não estamos prestando atenção nisso. Nós estamos só aqui sentados esperando que para daqui a pouco tudo vai ser, começar tudo de novo nessa lógica da destruição, da exploração que a sociedade moderna construiu para a gente e, como diz o Davi Copenhague, né, e que a gente possa continuar sendo a sociedade, o povo da mercadoria e a gente continuar escravo dela. Então, assim, eu estou no momento de observar e de estou cuidando da minha saúde, eu não quero morrer, eu tenho filho para cuidar, né, ainda novo, tenho um neto que nasceu há uma semana, eu estou muito feliz com essas coisas, estou me cuidando, né, mas eu realmente estou aqui também esperando o ensinamento que nós precisamos tirar dessa grande onda que está varrendo o mundo, que é essa pandemia da Covid-19, e que, se nós olharmos para ela, nós podemos ter certeza que é resultado do que nós construímos até agora. Isso não é castigo de Deus, isso é resultado da sociedade que nós construímos, isso tem um preço. Então, é isso que eu estou pensando hoje, Gisele. Muito obrigada. Professor Heitor, agradecemos imensamente, né, sua apresentação, sua participação. Cortou, eu acho que você está mutada, Tatiane.
Eu não estou te ouvindo. Tati, seu microfone está mutado. Continua. Eu não sei se ela não está ouvindo a gente, mas ela está falando Acho com o que ela não microfone tá. fechado. E, Tati, seu microfone cortou. Oi? Tati, seu microfone cortou. Você pode repetir, por favor? Na metade ou do início? Do início, Desde por o favor. início. Ah, tá. Tá bom. Professor Heitor, como não há mais, né, comentários no chat, eu gostaria de já ir finalizando, né, fazer a finalização do encontro de hoje e agradecer imensamente a sua participação, sua aula, né, dessa temática importante e necessária, e agradecer também a professora Gisele Dallanori e a professora Michele Sato, né, pela organização do curso Internacional Rede de Diálogos com Justiça Climática e Educação Ambiental, e a presença de todos os cursistas, de todas as pessoas, sejam no YouTube ou aqui também no Zoom, eu agradeço imensamente, e gostaria, né, de encerrar agradecendo, e se o senhor tem algum comentário, alguma coisa para falar, antes de finalizarmos. Eu Não, realmente agradeço. Só mais uma vez agradecer vocês pela oportunidade, por esse momento de estar junto aqui, dizer que eu estou imensamente feliz de estar aqui com vocês, tá? Grato por tudo, todos vocês. Eu também agradeço. Então, nos encontramos, né, no próximo encontro. Até, gente.